Hoje, o bem e o mal estão diante de você e de mim. Então, cabe a você e a mim escolhermos se vamos praticar o bem ou se vamos praticar o mal. Sabendo que, se praticarmos o bem, vamos colher todos os bons resultados disso. Mas se escolhermos o mal, vamos colher todos os maus resultados disso. Então, é preciso se definir, é preciso decidir firmemente qual lado vamos escolher. E é claro que o melhor, sem dúvida alguma, é o bem. Então, eu vou falar sobre isso esta noite. Porque a humanidade precisa entender isso, precisa decidir, discernir entre o que é certo e o que é errado. E o que é certo é o bem, e o que é o errado é o mal. A pessoa tem uma escolha entre essas duas opções, para escolher em qual caminho vai querer seguir e praticar. Então, para ajudar isso, para ajudar essa sua decisão, essa sua escolha, eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente sobre o bem e o mal. E eu vou ler aqui ambos, eu vou ler um primeiro falando do bem e o outro falando do mal, para que o discernimento possa acontecer por parte daquele que deve decidir mesmo. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, onde está escrito assim, ó: Ele te declarou, ó homem, o que é... Peraí. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, quem fizer isso estará praticando o bem, que Deus aprova. Agora vamos ler aqui o próximo texto que está falando sobre o mal, que é na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Só passar aqui algumas páginas. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui rapidinho. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Então está escrito assim, ó: abstende-vos de toda forma de mal. Então, quem se abster de toda forma de mal, com certeza vai fazer algo bom para si mesmo. E ao se abster de toda forma de mal, procure fazer o bem todos os dias. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Esse versículo aqui vai falar sobre o bem. Está escrito assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, é bem claro aqui. Não podemos nos cansar de fazer o bem. Fazer o bem não faz ninguém ficar cansado, exausto, ofegante. Não, fazer o bem faz bem. Não tem cansaço nenhum nisso. Pelo contrário, você fica aliviado, descansado, quando você faz o bem. Então ele diz aqui, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, aquelas pessoas que fazem o bem vão ceifar os resultados de terem feito bem. Essa é a verdade. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que fala sobre o mal. Está no livro de Eclesiastes, o Pregador, capítulo 8, versículo 11. Deixa eu achar aqui. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11.
Vamos ver aqui. Esse texto fala sobre, esse versículo aqui vai falar sobre o mal. Então está escrito assim, ó. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Está escrito assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Enquanto no outro texto diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, aqui diz que o coração do homem, deixa eu ver aqui, versículo 11, está escrito assim, ó, o coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, ele nunca se cansa de praticar o mal. Mas esse é um procedimento errado. E, sendo errado, não é bom ninguém fazer deliberadamente tal coisa. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Tiago. Vamos lá. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Esse texto vai falar sobre o bem. Então ele diz assim, ó. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, não peque pela negligência de não fazer o bem. Não cometa esse erro. Então, faça o bem todos os dias, sem impedimento algum. Não deixe que nada te impeça de fazer o bem. Então, ele diz bem claro aqui, ó. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Não se omita de fazer o bem. Faça o bem a todas as pessoas, que você vai colher os bons resultados disso em sua vida. Sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que vai falar sobre o mal, que está também no livro de Miqueias. Vamos voltar para lá. Miqueias, deixa eu ver aqui. É só achar aqui rapidinho. Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim, ó. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Então, o poder de fazer o mal está na mão dessas pessoas aqui. Mas esse é um procedimento errado. Eles ficam imaginando a iniquidade, maquinando o mal contra alguém. É uma perversidade terrível que ninguém pode cometer. A menos, é claro, que queira sofrer as consequências disso, que pode acabar em morte ou em prisão. Aí cabe a cada pessoa tomar a sua decisão se vai fazer o bem ou não. Mas já sabe que o resultado de fazer o mal é algo que vai vir contra você mesmo. E vai ser muito ruim, com certeza. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Esse texto que vai falar sobre o bem. Está escrito assim, ó. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É fácil vencer o mal com o bem. É só decidir fazer o bem. É só fazer o bem, que você nunca vai ser escravo do mal. Então, você tem que vencer o mal com o bem. Essa tem que ser a sua prática. Essa tem que ser a sua decisão prudente, sábia, inteligente. É isso que você tem que fazer. Ele diz bem claramente aqui, ó. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É uma atitude simples de se fazer. Pela própria
decisão firme de cada pessoa. Isso vai ser bom demais. E agora eu vou ler aqui o último texto que está nos Salmos, no livro dos Salmos. Salmos 34, versículo 14. Deixa eu fechar aqui. Salmos 34, versículo 14. Vou passar aqui as páginas aqui. Salmos 34, versículo 14. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Esse texto que vai falar sobre o mal. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então, aparte-se do mal, se afaste dele, fuja dele, escape dele. O prudente vê o mal e se esconde dele. Essa tem que ser a sua atitude. Ele fala aqui bem claro, ó. Versículo 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Você tem que praticar o que é bom. Praticar, ou seja, praticar o bem. É isso que você tem que fazer. Você tem que procurar a paz e se empenhar por alcançá-la, para que ela sempre fique na sua vida. E toda a sua atitude seja feita em paz. Todos os seus atos sejam feitos em amor. Assim você vai colher todos os bons resultados disso, com certeza. Então, é isso que a pessoa tem que fazer. É algo simples. Então, eu li aqui os textos que falam sobre o bem e o mal. Agora que você já ouviu todos eles, cabe a você decidir o que fazer. A escolha é sua, a decisão é sua. Então, eu espero que essa mensagem possa fazer você decidir o que vai fazer, ou o bem ou o mal. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.